Estamos já em direto. Nós estamos em direto, sem diferir. Começamos bem. Era para dar uma esta coisa do suspense e tal. Como é que é? Estás fixe? Estou Então, melhor. Lá até tenho um microgaitas. Quer dizer, eu já tinha, mas nunca usava. olha, Ah, grande sorte. não, é que Eu não tenho isto, nem o desse nem som é dos outros. melhor. Diz, diz. Ah, eu não tenho nem desse nem dos outros. Mas tens outro que eu não tenho. Tens o teu. Pois é verdade, confere. Calma, que temos que começar aqui a explicar uma coisa que é assim. Isto já está a gravar. Já, claro que já está a gravar, Pronto, é óbvio. Mas também começámos acho que não bem, era arrancámos segredo que bem. tu tens um teu próprio microgaitas, não era por aí. Não Era é segredo. comigo. Pronto, Tenho outros segredos. Esse pronto. não. Então, quero agradecer-te, Lourenço, porque estávamos em 2023, também em junho, e tu foste o primeiro convidado de todas as conversas que eu fiz para o Patreon, que fiz umas 56, foram muitas conversas. E foram especiais só para os meus patronos. Mas agora eu pedi autorização e vou passá-las para o YouTube. As conversas vão diferir em algumas coisas, as caralhadas vão reduzir substancialmente, Oh, mas não, às vezes sai um foda-se, da minha parte vai sair sempre. Mas vou, há segredo, não, não é há segredos. No Patreon era um sítio mais fechado, poderíamos às vezes ter outro tipo de inconfidências, aqui não. E também estou seriamente a pensar numa coisa que é assim que fizer o upload para o YouTube, vou carregar para o podcast, porque eu tenho um podcast, está é parado. E não era de sim, livros. E como o pessoal cada vez está mais preguiçoso para ver imagem, fica lá. E depois bem partilha as duas visto. coisas. Parece-te bem, não parece? Uhum. Subscrevo. Pronto. Acho mesmo, porque a verdade é que eu próprio digo-te, ouço hoje em dia muita gente a dizer: Olha, ouvi no outro dia no podcast, ouvi, não é vi, não sei o Pois, quê, é muito. eu sei. Eu sei, mas eu Portanto, batalho acho sempre no YouTube. Eu não largo o YouTube, que é a minha plataforma preferida. Olha, Lourenço, vou começar aqui por, antes de falar dos teus livros, eu pedi-te para tu dizer se fosse um amigo teu a descrever-te, como é que ele te descrevia, tu fizeste da tua cabeça ou foste como ao João Zamide, que foi mesmo perguntar a um amigo? Olha, eu perguntei, porque eu ontem jantei com uns amigos meus, e eu perguntei-lhes no fundo o que é que eles diriam, e foi, não disseram literalmente palavra a palavra aquilo que eu descrevi, mas foi o conceito, não é o conceito, mas o conteúdo era aquele Então eu vou ler, está que bem? descrevi. Sim. Portanto, deixa-me. Olha, agora perdi-me, que eu tinha isso tudo num ficheirozinho, mas está aqui. É o melhor ouvinte que conheço. Ele ouve mesmo as pessoas e está atento a elas. Metade dele é um bicho do mato que adora estar sozinho. A outra metade é sociável e party animal. Achas que confere? Sabes, isso assenta-me que nem uma luva. E digo, pronto, pondo a modéstia toda de lado, quando estou a falar com uma pessoa, quando conheço alguém, eu interesso-me genuinamente pelas pessoas e quando eu estou a falar, e eu estou mesmo a ouvir, não estou à espera que elas acabem de falar para falar a seguir, sabes? Há essas pessoas que são um bocadinho assim. Ou sei lá, quando pergunto às pessoas, olha, como é que estás? Estás bem? Como é que está a tua vida? Eu pergunto por genuíno interesse, não é para fazer conversa ou porque sim, ou porque é automático sair este tipo de perguntas. E, portanto, sou muito, muito atento aos meus amigos e à minha família, quem está próximo, eh, e, hum, portanto, acho que é uma característica minha da qual tenho muito orgulho. Olha, naquilo que me toca a mim, não sou tão próxima como esses amigos, mas confere porque tu perguntas sempre e é engraçado, se tu mandares 5 áudios para a mesma pessoa no mesmo dia, tu em todos perguntas: Olá, Dora, estás bem? Yeah. Estás sempre a perguntar como é que a pessoa está. Olha, Lourenço, faz-te conta que ninguém te conhece, ok? Uhum. Que não és um best-seller. Ah, Para mim é, e se calhar pelos números também. Eu, os números não estou por dentro, mas já vamos falar sobre isso se tu quiseres. Apresenta-nos, diz-nos quem é o Lourenço.
Olha, o Lourenço, portanto, há uma parte minha que já foi descrita por ti agora nesta frase. O Lourenço, bem, sou ator, sou formado em teatro, sou professor de teatro, sou escritor, dou formações de team building para empresas. E além disto tudo, passando, ou seja, não falando só da parte profissional, gosto muito da segunda parte da descrição que tu disseste, que é, há uma parte de mim que é um bicho do mato, tenho um lado muito solitário e gosto muito de estar sozinho, de fazer programas sozinho, e não é só gostar, eu tenho necessidade Adoras a tua companhia, gostas da tua companhia. mesmo. I E can preciso ter, relate. Uhum. é, é que eu acho que para pessoas como nós é preciso ter diariamente uma relação com a solidão. E solidão aqui num bom sentido, porque muitas vezes as pessoas, quando falamos em solidão, as pessoas pensam no ai que horror sozinho, ai porque ninguém quer estar com ela ou com ele. Não, não tem nada a ver com isso. A solidão é uma coisa muito boa se tu fores uma boa companhia para ti próprio. O problema é que a maior parte das pessoas não é sensibilizada, a estar bem consigo mesmo, não é trabalhada para isso, e portanto fogem da solidão a sete pés como se fosse uma coisa, como se a solidão fosse a consequência de abandono. E a solidão não é isso, a solidão pode ser uma opção tua. De gostares tanto de estares contigo mesma, que tens prazer em fazer coisas sozinha e estar sozinha e etc. Acho que é uma coisa que nas escolas deviam ensinar os miúdos a saberem estar sozinhos, a retirarem prazer da sua própria companhia e não estarem sempre a precisar de alguém, de estarem sempre acompanhados, porque isso é uma prisão e é uma dependência e pronto. E agora podemos fazer um podcast inteiro à volta disto, Sim. mas não, não temos tempo. Mas olha, não tenho 95% de certeza disto que eu vou dizer, mas tu também deves saber. Os brasileiros têm solitude e solidão. E eu acho que solitude. Aliás, até esta semana, em Portimão, algum dos escritores, eu não sei se não foi a Mafalda Santos ou a Rita. Olha, não sei, eu acho que foi a Célia, foi alguém, foi uma mulher, que íamos a andar e falou na solitude. Solitude. E eu pensei assim: olha, se calhar já há esta palavra em português de Portugal, sei lá, como agora nós já misturamos as palavras todas. Eu agora não consigo ir aqui ver o conceito para não estar a partir a conversa, mas eles diferenciam essa cena do solitude, que eu acho que é tu estares contigo mesmo, e a solidão é que é aquela coisa mais um pouco depreciativa. E nós só temos uma palavra, mas eu concordo inteiramente com o que tu dizes. Olha, Lourenço. Tenho aqui os teus 5 livros, mas quero começar já por dizer que, não sei se viste a minha review, mas eu lá disse, eu vou Sim. tentar, é difícil, mas eu gostava que nestes episódios eu não tivesse sempre a dizer que adoro os vossos livros quando adoro. Acho que isso é o espaço para as reviews, mas eu que sou muito bias, quando gosto, gosto, pronto, é pá, não é? Quer dizer, se não gostar de um livro, não vou trazer aqui a pessoa, mas se não adorar, trago na mesma para dar a conhecer. Isso já aconteceu, obviamente, não é? Olha, então, na minha review eu disse que quem não tem os teus livros antigos, não compre agora, espera um bocadinho, porque todos os livros vão sair agora nos próximos tempos, com algum, não vai sair tudo seguido, presumo eu, claro, não é? Aos bocadinhos vai sair pela Porta Editora com novas capas. Antes de começarmos aqui a falar dos teus livros, um a um, mais ou menos, ou focarmos no último, conta-me como é que foi o teu último ano, de junho a junho. Partilhas só aquilo que tu quiseres, deste aqui uma grande mudada na tua vida. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Olha, foi um ano emocionante que trouxe, falando especificamente dos livros, trouxe esta mudança muito grande e muito importante de mudar de editora. E digo-te que estou muito feliz com a mudança. Eu sempre fui adepto de mudanças. Eu acho que o ser humano não é estanque e, portanto, a mudança, a evolução, faz parte da condição humana e eu acho que não devemos ter receio de mudar. Mesmo que as coisas depois não corram bem, eu acho que fica sempre uma aprendizagem. Neste caso, as coisas estão a correr muito bem, portanto,
Não sei, há aprendizagem, claro que sim, há evolução, com este bónus das coisas estarem a correr tão bem que não há qualquer hipótese de eu me ter arrependido desta mudança. Estou a ser muito bem tratado na Porta Editora. Há um respeito e há um cuidado muito grande da parte deles, com os autores, uma delicadeza, um afeto até, ou seja, tem havido afeto, isto são relações profissionais, não é? Mas onde há espaço para afeto, e Respeito. isso torna tudo, sim, torna tudo ainda mais feliz e positivo. E depois há esta coisa boa de eu ter conseguido trazer a minha obra para a Porta Editora, que era uma intenção minha. E não vou dizer que foi um processo fácil, e tu sabes, tu acompanhaste este último ano, não foi um processo fácil, mas às vezes as mudanças são difíceis e eh, trazem adversidades, trazem obstáculos, trazem desafios. Mas eu estou muito feliz e estou muito satisfeito com as decisões que tomei e não olho para trás, sabes? Eu estou focado no presente e com os olhos um bocadinho para a frente, para o futuro, mas não olho para trás. Acho que porque até por uma questão de poderes aproveitar o presente, eu acho que quem vive muito focado no que aconteceu no passado não aproveita o presente como deve ser. E pegando numa frase de uma personagem do meu livro, acho que não vale a pena falar muito do passado e olhar para trás, porque quem vive do passado são os museus. E portanto, eu não sou um museu. Portanto, olha, Está fechado. é It's a isto, wrap. estou muito It's a feliz. wrap. Sim. Sim. Olha, Lourenço, qual é a diferença entre. Mas uma coisa, eu vou manter sempre a minha opinião. Eu adoro estas capas. As tuas capas Está bem. antigas são as minhas capas preferidas, mas isto, pá, o mundo é uma ervilha. Eu, nas conversas que tinha no Patreon, que são fechadas só para os patronos, já tive uma conversa com o Duarte Lázaro e com o André, agora não lembro o apelido dele, pera lá. Cardoso. O André Cardoso, com os dois juntos. Por acaso foi a única conversa que eu pus no YouTube, mas eu agora, daqui a uns meses, porque eu quero repetir conversas, quero trazer autores novos, mas não vou andar numa sangria desatada, que já ninguém diz isso, a gravar episódios. À medida que eu vou lendo os livros novos dos autores, vou trazendo, tirando, por exemplo, vou-te dar dois exemplos: o João Zamit e o Mário Rufino. Gravei há pouco tempo conversas para o Patreon. Eles, tão depressa, não vou ter livro, estás a ver, novo. Vou repetir. Agora, os outros todos, com tempo, à medida que vão saindo os livros. E estava-te a dizer, pronto, eu não tinha noção que tinha sido o André. Não sei porquê é que eu me percebo e fiquei muito contente porque eles, os dois, sou mais próxima do Duarte Lázaro, claro, mas também gostei muito de conhecer o André e hei de repetir aqui a conversa com eles. E eu, quando olho para isto, foi a Vanessa Miss Livrinhos que me chamou a atenção, que tem aqui vibes de MJ Arledge. Não sei se foi de propósito, mas isto, o marketing está tudo pensado. E o que é que tu achas, Lourenço? Olha, eu gosto muito da capa e eu gosto muito desse autor, MJ Arledge. Eu comecei a lê-lo, nunca mais me esqueço, na pandemia. Sim. E fiquei. Bem, ele é muito hardcore, muito dark, mas eu gosto. Pá, escreve muito bem. De facto, é muito macabro aquilo que acontece nos livros dele, mas eu gosto. Acho que hum, os nossos géneros dentro do policial, o thriller, são diferentes. Mas eu gosto muito. E portanto, se associaram de alguma forma isso às capas dele, digo-te, fico super feliz porque é um autor que eu gosto muito. Nós demorámos um bocado a chegar a essa capa, mas de repente, a certa altura, quando o André manda essa versão, tanto eu como a editora, foi tipo: é isto, Yeah. acertámos. É isto mesmo, não mexas mais, tipo, é isto mesmo. E, epá, sabes que foi um alívio porque já não estávamos com muito tempo. E de Sim, sim. repente, cada vez que ele mandava uma, nós, não, não é isso, pá, altera isto, altera aquilo. E de repente, o tempo a passar, e nós, caraças, nós não temos já muito tempo para andar em experiências de capas. E de repente, quando ele manda essa, foi, boa, é isto.
Olha, Lourenço, qual é a diferença do Lourenço da mão que mata? Eu vou só dizer os nomes, tenho de dizer sempre os nomes, porque como vou pôr o áudio também, há pessoas que não vejam, não é? Temos a mão que mata, que foi o primeiro, temos a maldição, temos o crime na Quinta das Lágrimas, que para mim, aqui houve um grande salto, houve um grande salto. Sim. E depois o crime na aldeia, que é o meu preferido, pronto. E depois temos a morte nas caves, que é a mudança. Isto são nomes que eu estou a dar na minha cabeça. Qual é a Sim. diferença entre o Lourenço, que escreveu A Mão que Mata, e o Lourenço, que escreveu A Morte nas Caves? Olha, há uma diferença grande em termos de confiança e de assertividade. Ou seja, eu, eu neste momento sei, com toda a certeza que tipo de histórias é que quero contar e de que forma é que eu as quero contar. E com o primeiro livro eu andava um bocadinho, eu acho, não tinha tinha a certeza de que gostava de escrever e que queria escrever boas histórias policiais. Não tinha certeza ainda, ou não tinha noção do que era, em concreto, o meu tipo de histórias. Um, Diverti-me muito a escrever o primeiro livro, mas estava muito às apalpadelas, muito a descobrir, pronto. E muito, se calhar, ainda agarrado às minhas referências de autores policiais. Um Sim, bocadinho, se calhar, ainda a se tentar calhar não replicar. tinhas, era o primeiro livro, ainda não tinhas o cunho Lourenço, não é? Exatamente, exatamente. Acho que não está ali totalmente a minha voz, digamos assim, enquanto autor. Há fragilidades nesse primeiro livro, porque é um primeiro livro, obviamente. Eu hoje em dia, com essa mesma premissa, certamente escreveria um livro diferente. Mas é um livro que, olha, continua a ter muitas pessoas a escrever-me a dizer que adoraram e que é o preferido delas. E pronto, e ainda bem, ou seja, eu fico super feliz porque acho que, apesar de tudo, apesar de ser um primeiro livro com algumas fragilidades, eu acho que é uma história gira, interessante e, um, aliás, digo-te, é muito curioso. Eu adoro, uma das razões pelas quais eu adoro ir às feiras do livro é precisamente ouvir as pessoas dizer o que é que gostaram mais dos livros ou qual é que gostaram mais. E há opiniões tão diferentes, e é giro ver como é que para cada pessoa há um livro preferido diferente e que se calhar não é o meu preferido ou não é aquele que eu acho que é o melhor, mas para aquelas pessoas foi o que gostaram mais. É muito engraçado ver essas diferenças de opinião. Olha, e tu tens tido um verão, tu e muitos escritores também, felizmente, em turnê, não é? Tens ido a Verdade. muitos sítios, é verdade, não é? Ainda a semana passada nós estávamos a falar, mas estava lá com os autores, e estava a falar que no último ano e meio as coisas mudaram tanto, tanto, Yeah. tanto para os novos autores, entre aspas, tenho feito uma piada desde o Fala, e tu estavas lá, que é, o Fala, para quem não sabe, é o Festival Literário de Alcanena. Que é novos autores, quando vocês já alguns têm 4, 5, 6 livros, mas são os novos Yeah. autores. Pronto. E eu lembro-me, há ano e meio, quando foi para a preparação para o Fala 2024, quando eu vos abordei, havia pessoas que nunca tinham, isto não tem mal de dizer, cobrado um cachê, não sabiam o que é que havia, como é que funcionava, então, o quê? Mas pagam para eu ir falar sobre livros? Obviamente, é o teu trabalho. E outras coisas. E agora eu noto que neste ano, agora já não nessa parte, não é? Mas que vocês andam por todo lado. E eu adorava todos os verões e todos os invernos, não é? Ter uma mochila e meter-vos lá e andar sempre com vocês para todo lado. Era o meu É. sonho. Mas pronto, tu tens andado em muito sítio, não é? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Olha, é verdade, tenho andado em vários sítios e ainda tenho mais, até ao final de setembro tenho datas Chuta aí em as sítios datas. diferentes. Olha, assim de cor, 18 deste mês, que é uma sexta-feira, vou estar na Figueira da Foz. Vai estar com o nosso Hum, Pedro. Vou estar com o Pedro Rodrigues, É pá, certo? epá, adoro. Ele é muito. Olha, lá está. No último ano também é uma coisa que estamos sempre a dizer nas conversas e as pessoas, se calhar, já O estão melhor fartas, dos mas. livros são as pessoas. Mas, Odoro, juro que é mesmo, porque eu confesso que eu tenho 32 anos e não achei.
honestamente, que fosse com esta idade fazer amigos, É. amizades sólidas. Eu pensei, hei de ter conhecidos, como temos ao longo da vida, teremos sempre. A verdade é que tenho pessoas que eu considero mesmo amigas e com quem partilhei muita coisa no último ano, sobretudo. O Pedro Rodrigues é uma delas. Sim. Mesmo, e digo-te, fomos um ombro muito, muito, muito importante um para o outro no último ano, mesmo. Vamos ter Passámos novidades anos, do Pedro para o ano. é verdade. E ainda bem, ainda bem. Sim, 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 sim. E, e pronto, e o Pedro é mesmo muito boa pessoa, é muito, muito generoso e olha, e é isso, tem sido muito bom. Estou só a ver aqui uma cábula para ver, para te Vê, vê, dizer as vê, datas vê, assim por vê. alto. Dia 6 de julho, próximo domingo, às 7 da tarde, Feira do Livro de Portimão. Vamos 1 de encerrar em agosto, grande. vamos fechar aquilo em grande. 1 de agosto vou estar em Sesimbra, na Feira do Livro de Sesimbra. É, 6 de é uma coisa que setembro, tu na... fazes todos os anos com a Covas, não é? Ou, Sim, ou onde sim. é que vocês É, se conheceram? Eu ligo sempre essa feira, acho que é essa feira, a ela e a ti. sim, nós já nos tínhamos conhecido antes dessa feira, mas todos os anos ela tem estado. No primeiro ano ela foi, porque eu pedi para ela ir comigo, Sim. e nos outros anos foi tipo: chegámos lá, eu tinha assumido que ela sabia que ia estar outra vez comigo, ela não sabia, e de repente foi: ai João, desculpa, eu achei que tinha dito ou que estava assumido, e ela: não, mas está bem, bora, vamos, improvisamos qualquer coisa. E pronto, 6 de setembro estou na Feira do Livro do Porto, 20 de setembro em Faf, no Sunset Literário. E depois há Ah, mais o que datas. é isso? O que é um sunset literário? Depois Olha, manda-me o vou Instagram descobrir, disso. pá, vou descobrir porque isto foi a Mete Biblioteca Municipal de álcool? Faf que Não. me. Ai, espero que sim. Eu Ah, só vou por causa disso. Muito obrigado. Mas acho que é uma iniciativa do município de Faf sim. que pretendem fazer uma coisa um bocadinho mais informal, em vez de ser um encontro na biblioteca, não sei o que, é um sunset que Tão eles fazem mais giro. para o final de setembro. Olha, Depois manda-me para eu estou. ver. Não sei se ele já tem alguma divulgação ou assim, se te lembrares. Eu acho que não, mas quando Quando tiver, tiver, mando-te. quando tiver, quando tiver. Que isto, olha, isto foi quase com um ano de antecedência. Eles já falaram comigo, pá, aí no final do ano passado. Sim, Quase que lembro-me que foi aí, mas já com um ano já estão a programar tem que isto. ser. Mas é Olha, bom, isto pronto. agora mais outubro começa-se a preparar os festivais literários do ano que vem. É Pois, muito tem em que se ter cima. antecedência. Olha, Ainda irei, em princípio, a Castelo Branco em setembro, mas não me confirmaram ainda a data, mas depois também. Não? não, Ah, ok, pronto. Se pronto. calhar será em setembro de 2026. Pronto, para o ano. Sim. Pronto, Olha, tens mais vai datas? Ah, ser mas isto. pronto, vais tendo sempre mais datas. Eu agora estava-me a lembrar de uma coisa que. Não, mas Castelo Branco ficou sem efeito. Depois, Sem feito? Ok, depois pronto. conto-te. Lourenço, estava aqui a pensar que tu há bocado estavas a mencionar que no teu primeiro livro ainda não tinhas um cunho muito pessoal. E eu ontem estava a falar com um escritor que estava a ler o teu livro e ele os livros dele não são policial whodunit, mas é aquele policial, pá, não quer chamar mais macabro porque eu gostava que ainda fosse mais macabro. Não, não estou a falar do Bruno, para quem está a ouvir. Depois para o ano vão saber quem é. E ele estava a dizer realmente. O meu estilo é diferente do teu e Dora, realmente o meu estilo é diferente do Lourenço e agora percebo o que é que tu querias dizer porque é o primeiro livro do Lourenço que eu estou a dizer. E eu acho que é engraçado porque aqui no nosso panorama pode haver outros autores que eu não conheço, mais velhos, até de idade, ou com mais obras ou menos obras, que escrevam o mesmo estilo que o teu. Eu não conheço, porque eu não me farto de dizer isto, eu não gosto nada deste estilo do whodunit. O último livro do Riley Sager é desse género, eu nem o vou ler, mas gosto muito quando são os teus. E eu acho que isso é um cunho muito Lourenço, que é whodunit Tuga. Estás a ver? Hashtag Sim, Tuga, que não há e és tu. E embora tu estejas a conversa já no domingo, que vai ser com o Bruno M. Franco, com o Filipe Amorim, os três têm estilos completamente diferentes. E quando estavas a falar no MJ Arledge, eu quero te perguntar o seguinte: que tu não achas ou não sentes necessidade nos teus livros ou noutros colegas, não achas que há pouco macabro
no policial português? É porque eu acho, faço-te a pergunta, mas dou-te já a resposta. Eu lembro-me que o Bruno, ele falou isto numa apresentação dele, não sei se foi a que eu fiz ou que fez o PIP, não me recordo, e ele queria, estava ali umas coisas muito, ele no Fúria Mortal tem coisas muito fucked up que eu adorei, e ele queria pôr mais, e a Diana Garrida, a editora dele, disse, calma Bruno, e cortou ali um pouco. E ele já me disse que, para mal dos meus pecados, a nova série que ele está a Doutora, escrever, não é? Que ele está a terminar agora, não vai ser assim tão macabro. E eu sinto necessidade. E com esse autor novo que eu estava a falar ontem, ele disse-me: Já estou aqui com. Eu conheço a história do primeiro livro, não é? E ele disse: Já estou aqui com coisas muito fucked up para o segundo. E eu, calma, que eu não sei se o teu editor vai deixar, porque às vezes os editores é que sabem o que é que vende. E isto tudo para te sim, explicar. Eu ontem tive uma reunião com uma pessoa de uma editora, por causa aqui de umas coisas, de uns livros, e ela disse-me, não estava a falar de livros portugueses, mas mesmo a trend que há agora, os policiais e os thrillers mais fucked up não vendem. Como é que é possível, não é? Não vendem. Aqueles macabros, Carmen Mola, não tem vendas quase boas, não tem vendas, nem sei se trazem mais livros bem, deles. Horton Rosenfeld também já não está a bombar. Lars Kepler também já não está a bombar. Tudo bem que também vivemos numa altura com trends de eróticos e de smut e de não sei o que de nomes que eu também não consigo já acompanhar. Pronto, o que é que tens a dizer sobre isso? Sentes que há necessidade, tu como leitor gostas, ou como escritor gostas, mas não queres aplicar para ti? O que é que tens a dizer sobre isso? olha, enquanto leitor não é o meu, não são os Sim, meus preferidos, não estou no topo. Eu prefiro mais os whodunits, sim. e do que propriamente uma coisa assim tão macabra. Apesar de adorar o MJ Arledge, como eu estava a dizer. Portanto, eu acho que é isso. Para às vezes para fazer um bocadinho uma pausa de um whodunit, uma coisa mais tranquila, eu gosto de ter um MJ Arledge para ler uma coisa assim mais pesada. Não sabia que a tendência, ou seja, que esse tipo de livros agora não estava a vender tanto, mas assim de repente, quando estava-te a ouvir e a pensar, será que é porque o mundo neste momento está com tanta coisa tão pá, tão má, tão feia, tão triste, tão revoltante, tão violenta, que se calhar as pessoas, quando pegam em livros agora, preferem coisas não tão violentas, precisamente para se calhar se distanciarem um bocadinho, para ser um bocadinho um balão de oxigênio em relação à violência que temos no país e no mundo atualmente. Não sei, estou a tirar para Ou o ar, não sei isso, se a ou o resposta é déficit esta. de atenção. Ou seja, nós estamos tão cansados. Eu própria estou a falar a sério. Ontem estive a falar com o Fábio Ventura sobre isso. Isto não é a gozar. Eu sinto que estou viciada no telemóvel. E espera, estou com Ah, FOMO, mas não é FOMO do que é que se está a passar nas redes sociais. Não é isso. A minha cabeça, mas eu acho que isso também pode ser não só hormonal, mas também cansaço extremo, embora eu não me sinta cansada fisicamente. Eu estou yeah. sempre a pensar, Lourenço, eu não consigo agarrar nesta merda, que é o meu telemóvel, e desligá-lo uma manhã inteira e estar a ler. Só estar a ler. Eu estou sempre a pensar, não é o que é que se está a passar nas redes, não é isso. É, se alguém me mandou mensagem no WhatsApp, se alguém me mandou um e-mail, eu estou sempre, peço desculpa, eu estou sempre nisso. E isso está mesmo a dar cabo da minha saúde mental. Não estou armada em influencer de pandemia a falar na saúde mental. Está mesmo. E eu acho que se calhar uma pessoa está tão cansada que agarra em livros, pá, um pouco mais leves, não sei, digo eu, também pode ser por causa disso a tendência, não é? É possível, Dora, sim. Faz todo o sentido o que tu estás a dizer há uns tempos falava com malta dos livros, já não me lembro quem, mas que estávamos todos a comentar que mesmo para nós que adoramos ler, temos, por exemplo, que fazer coisas como ter o telemóvel numa divisão diferente da casa quando Sim, estamos a sim, ler. sim, sim. E portanto, eu concordo contigo. Olha, mas eu desde há uns anos, não sei dizer, 6, 7, que eu tomei uma decisão que era desconectar-me o máximo possível do telemóvel. E portanto, desde há 7, 8 anos,
tirei o som do telemóvel, tirei notificações, tirei a vibração, portanto, ele não toca, ele não Não, eu também vibra, não tenho nada disso. não tenho notificações assumi uma postura que ao início foi muito criticada pela minha família e os meus amigos, mas que hoje em dia eles já se encaixaram, que é que eu demoro séculos a responder às mensagens, nunca atendo o telemóvel porque não vejo as chamadas, não ouço, não é? Não toca, mas é uma coisa que me deu muita serenidade, paz de espírito, porque eu não quero ceder esta pressão de que temos que estar sempre contactáveis, temos que responder no minuto seguinte a nos enviarem uma mensagem. Eu não vivo Eu dessa sou essa forma, não pessoa. quero viver dessa Sim. forma. E, portanto, houve pessoas na altura que ficavam muito sentidas e muito ofendidas comigo e magoadas, mas eu disse, ouçam, é uma decisão que eu tomei. Eu não quero viver dependente do telemóvel. A vida, para mim, é o que acontece fora do telemóvel. Quero estar focado no que acontece fora do telemóvel. E, portanto, acontece, demoro séculos a responder a coisas que me identificam dos livros, nas redes sociais, e eu acho que se calhar às vezes algumas pessoas sentem que eu sou ingrato e que demora imenso tempo, ou porque às vezes não vou a tempo de partilhar stories, mas não tem nada a ver com isso, é mesmo uma questão de eu não estar, não ter notificações, não querer estar a toda a hora no Instagram, e o resultado é, a consequência é isto, às vezes perco stories, demoro semanas ou meses a partilhar, mas eu acabo por responder a tudo e, portanto, demora mais tempo. Pronto. E eu sinto que às vezes, como também são pessoas muito novas, miúdos e miúdas, 18, 20, que não entendem exatamente isto, sabes? Eu acho que ficam a sentir, ele já o identifiquei há 2 dias e ele ainda nem respondeu, ou nem foi por like. Pá, não é por mal, eu vou lá sempre responder. Demora um bocadinho mais de tempo e, portanto, espero que não interpretem nunca isso como desleixo ou ingratidão da minha parte. É mesmo, uma decisão consciente de me libertar do telemóvel e de tudo o que está associado. Mas olha, é bom estás a partilhar isso porque também já tiveste a conversa com outro autor, com outro escritor mais velho e ele disse o mesmo. Ele não vai todos os dias ao Instagram, te escolhe mesmo. Também tem este problema, é que estamos todos, independentemente da idade, desta coisa, do vício, da porcaria do telemóvel. E ele diz que às vezes até passam stories, que não é por mal, mas para bem da saúde mental dele, ele não vai todos os dias partilhar as coisas que o tagam. Pronto. Yeah. Olha, Lourenço, diz. Não, ainda bem, não sou o único, sabes Não, que a não, certa não. E é bom altura, estarmos, eu acho que é bom também estarmos a falar sobre isso para quem estiver a ouvir, não pense, porque às vezes há pessoas que dizem, aquele nunca partilha as minhas coisas, se calhar já não vai a tempo. E está aqui a explicação, sim, não é? mas sabes que, Odora, eu mesmo assim, nesses casos, quando eu vi que passou uma story, vou lá dizer, olha, peço Sim, desculpa, já sim, não fui sim, a tempo de sim. partilhar a tua story, obrigado na mesma pela partilha, portanto, eu até isso eu faço, ou seja, não, pronto, não fico com remorsos por estas coisas, porque lá está, mesmo as histórias que passam, eu vou lá depois sempre dar uma palavrinha e agradecer. Olha, aqui eu pedi-te para tu trazeres três livros. Tu escolheste A Criança em Ruínas, do José Luís Peixoto. Só dizer-me, só em breve palavras, porque é que escolheste este livro? Eh, o melhor livro de poesia que eu já li, o José Não Luís sei se estão a Peixoto ouvir barulho, eu peço desculpa interromper, porque agora aqui começaram a cortar a relva com uma máquina e se eu ouvir, peço desculpa. Podes continuar, desculpa. Tranquilo. O José Luís Peixoto escreve poesia de uma forma absolutamente sublime. E esse livro foi-me oferecido para aí há 10 anos. E eu li-o, já o reli, já me comovi a ler aquele livro, já sorri a ler aquele livro e estou sempre a recomendá-lo às pessoas. E atenção, eu digo sempre, eu nunca recomendo livros a ninguém. Não sou aquela pessoa que está sempre a Mas dizer, vais ai, ter que tens que recomendar no ler isto. final da conversa, mas pronto. Pronto, vou ver uma exceção para ti. Sim. E portanto, as pessoas dizem, bem, se tu de facto estás a falar nisso e a recomendar, é porque mexeu mesmo contigo, e mexeu. E esse livro tem, eu não vou dizer, mas esse livro tem a melhor descrição do amor, de amor, que eu já li em toda a minha vida. Leiam, porque é assim, sublime, sublime. E portanto é Estás a isto. respirar, agora respiraste fundo. É que juro-te, aquele livro mexeu mesmo muito comigo. E sabes quando um escritor consegue pôr em palavras aquilo que tu Sei. sentes, mas que nunca conseguiste pôr em palavras e jamais conseguirias pôr em palavras? O José Luís Peixoto consegue isso. É É, quando tu é pensas maravilhoso. assim, epá, este gajo ou esta gaja, porque tu estás informalmente, estás a pensar assim, epá, este gajo sabe mesmo escrever, pá. Sim, Mesmo.
É Sim. pá, é mesmo. Fogo. Quem me dera ter Olha, metade do talento dele. não, mas olha, spoiler, eu tentei há muitos anos, mas menos, mesmo muitos anos, ler um livro dele, O Cemitério dos Espianos, e desisti, e nunca mais li nada dele. Portanto, olha, se me quiseres recomendar um livro dele, ótimo. É esse. Eu a prosa também tenho que dizer, eu a prosa dele não me identifico tanto, não gosto Sim. tanto. A poesia, sim, ele tem mais livros de poesia. Gaveta de Papéis, pronto. A prosa pronto, não me identifico tanto. Pronto, é que eu poesia nem sequer consigo. Portanto, Sério? Ah, sim, não, epá, não sou. experimenta. Tá bem, eu vou experimentar. Viste a minha cara. Olha, Lourenço, o teu segundo livro, para não demorarmos aqui muito tempo, não queria fazer estes episódios muito grandes e a tendência é sempre serem mais do que uma hora, mas eu realmente não queria. O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie, teu segundo livro. Muito rapidamente, é um livro, foi dos primeiros que eu li dela, e tu chegas ao fim, quando tu percebes a solução, tu ficas, como assim? E até ficas, pá, eu não li bem, isto foi um erro, ou meu, ou da editora, e da gráfica, isto está... e de repente está lá a explicação, obviamente, e tu ficas de queixo caído, porque ela, de facto, o género policial tem algumas regras, digamos assim, e ela, que era uma escritora brilhante, em muitos livros, subverteu essas regras todas do policial e ainda bem, sabes, porque rompeu, há livros dela que foram verdadeiras pedradas no charco. E Esse, O foram Crime no Expresso do inspiração para Oriente, muitos e muitos e muitos e muitos escritores. muitos, E ainda são. muitos, muitos. Eu ouço muitas entrevistas e leio de escritores de policiais e quase todos, quando falam em inspirações, quem é que são, quase todos Sim. praticamente falam na Agatha Christie. É Olha, giro. depois escolheste o Primo Basílio, Do Essa de do Queiroz. Eça de Queiroz. Olha, eu Diz isso. tomei o Essa de Queiroz aos 20, não sei, 25 anos, tinha lido no secundário, obviamente. E li toda a obra dele entre os 25 e os 26 ou 27 e fiquei absolutamente deslumbrado. E o Primo Basílio como muitos dos livros dele, ou quase todos, ou todos, um retrato super realista da sociedade portuguesa da altura. E o que é interessante é que tu vês, bem, tens ali tudo, aquilo é como se fosse uma novela, mas em livro. Mas muito bem, muito bem escrito. Quando eu digo novela, não é uma coisa pejorativa ou depreciativa. E tu vês que passaram, aquilo é século XIX, não é? Portanto, passaram cento e tal anos, mas o ser humano mantém-se exatamente igual ao que era. A ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, a medicina evoluiu, mas o ser humano, na sua raiz, estamos exatamente iguais, com os mesmos defeitos, com os mesmos vícios, as mesmas virtudes, os mesmos sonhos, os mesmos medos, as mesmas paixões, sabes? É muito interessante ver como as relações humanas não se alteram, passe o tempo que passar. Lourenço, agora vou fazer a flash interview rápida. São cinco perguntas, muito rápidas. Então, que vão ser igual para todos. Qual foi o primeiro livro que te deu ciúmes e tu pensaste assim? Mas foi mesmo assim. Foda-se. Porquê é que eu não escrevi isto? Epá, tenho que pensar. hum, Bem, o tempo que eu estou a pensar, tu depois cortas ou não dá para Não, cortar? não, isto é a magia do direto. Não te preocupes. Epá, olha, mas não é original que eu vou dizer, mas há vários livros da Agatha Christie, também porque foram os primeiros policiais que eu li. E eu, nessa altura, já tinha este sonho, esta vontade de escrever policiais. Olha, O Crime no Expresso do Oriente, Sim. ahm, o que eu falei há pouco, o assassinato de Roger Ackroyd, ah, o Natal de Poirot. Pronto, não vou explicar porque senão ia contar o que é o plot twist no final, mas são livros que eu pensei, que gênio, quem me dera ter tido esta ideia. Ah, portanto, yeah, vou dizer esses. Yeah. Ok. Sim. Olha, tens alguma superstição ou hábito estranho quando estás a escrever? Não, eu digo-te, tomei contacto com muitas superstições quando começo a estudar teatro, que os atores são pessoas super
super supersticiosas. Ah, É assim sim, não uma se pode coisa dizer por demais. várias coisas. Sim, sim, Imensas coisas e entrar com o pé direito em palco quando estás a ensaiar uma peça, se o guião cair ao chão, tens sim. que apanhar com a mão direita, porque bem, enfim. E eu, por oposição, eu sempre me quis distanciar o máximo possível das superstições porque acho que são uma prisão e é uma dependência enorme. E de repente, se tu entras com o pé esquerdo em palco, ficas em stress porque ai, vai correr mal porque entrei com o pé esquerdo. Epá, eu não quero essas dependências nem prisões. E portanto, mas tenho uma única superstição. Que não tem a ver necessariamente com isto ou com a escrita, mas que é eu nunca uso o mesmo perfume. Ou seja, eu sempre que o meu perfume acaba, eu vou comprar outro diferente. Novo. Sempre. Ah, isso para a minha Hum, cabeça isso era completamente impossível. Não consigo. Eu tenho Eu três sei que é ao o contrário. quarto, mas são sempre aqueles cheios. Sim. Pronto, a maior parte das pessoas diz, mas é que contigo não dá para associar um cheiro, porque tu tens sempre perfumes diferentes. E eu, pois, olha, mas é uma superstição que eu tenho. Eu lembro que houve uma vez que repeti um perfume, há uns anos, epá, e não sei se foi coincidência, se calhar foi, mas eu para mim, assumi isto como um sinal para não repetir perfumes. Como repeti esse perfume, pronto, houve coisas assim na minha vida que começaram a correr mal, que se desencarrilharam, Sim. sim, pronto, que correram mal, que se desencaminharam e portanto a partir daí nunca mais repeti perfumes. Olha que eu agora estou-me a recordar quando eu estive contigo este ano na feira, no primeiro dia que fui à feira, eu disse, cheiras muito bem, e tu disseste, é um perfume novo. Pois, lá Agora está. estou-me a lembrar, estou-me a lembrar. Olha, mais uma questão. Hum, o que é que o teu eu, de há 10 anos, não ia acreditar sobre o que estás a fazer hoje? Olha, eu há 10 anos foi quando eu acabei o curso. E digo-te com toda a certeza que nunca imaginei há 10 anos, se me dissessem assim, tu vais ser professor de teatro. Eu dizia, o quê? Nunca na vida, nunca na vida. Eu não quero ser professor, eu não sei dar aulas, nem gosto, nem quero. Turns out, sou professor de teatro e adoro ser professor de teatro. E também se me dissesse assim, daqui a 10 anos já vais ter 5 livros publicados. Eu dizia, és maluca, nunca na vida. Não, não sei, aliás, eh, jamais conseguirei ser publicado, escrever um livro com a minha idade, e também duvido que alguém vá querer publicar os meus livros. E eu dir-te isto com toda a convicção e com toda a certeza que se me perguntassem daqui a 10 anos eu vou estar a trabalhar como ator, e vai ser isso a minha vida. E pronto. A viver com os tostões contados por quem é ator, pronto. Exato. Mas espera, também não mudou muito, porque com Mas escritor essa também não parte eu vais ia a dizer, lado sabes que nenhum. não mudou muito. Eu não tenho grande folga. Pois é. Ser artista em Portugal tem este lado sombra, mas pronto, mas sou muito feliz a trabalhar. Olha, qual foi o comentário mais parvo este não é de pergunta rápida. Qual foi o comentário mais parvo que recebeste nas redes sociais? Olha, foi esta semana, tive uma discussão. Bem, se a pessoa vir isto, estou-me nas tintas. Não faz mal. Recebi um. Estou mesmo nas Tu tintas. contaste-me. Uma pessoa que eu. Eu contei, vou resumir Sim, então mas as perguntas. conta que eu acho que é Uma muito pessoa importante. que eu não conheço, atenção, eu não o conheço, ele pelos vistos segue-me. Seguia-me há já algum tempo, eu acho porque ele respondia-me a stories e etc. Eu pus uma fotografia, eu estive em Coimbra a apresentar o livro e no dia a seguir andei a passear pela Baixa de Coimbra e fui à Bertrand de Coimbra, da Baixa, por curiosidade para ver se eles tinham livros meus para os assinar. E tinham. E fiquei Lourenço, lá a espera, falar com. diz só que temperatura é que estava no domingo, porque isso é muito relevante também. Pronto. Em Coimbra, no domingo, estavam nada mais nada menos que 40 graus. E a Baixa de Coimbra é muito quente e muito abafada. E portanto, eu saí do hotel com calções, uma manga à cava, porque estava muito calor e eu ia dar um passeio pela Baixa. Calhou, lá está, estarem lá os meus livros, eu assinei-os, fiquei à conversa com os funcionários da Bertrand, que são muito simpáticos, e pedi para eles me tirarem uma fotografia. Aliás, eles pediram se podiam tirar fotografias comigo, eu disse claro que sim, e disse: olha, se calhar aproveitamos, tirem-me também uma só com o livro para também divulgar, etc. E há uma pessoa que eu divulguei as fotografias, e há uma pessoa que me responde: o traje é muito mau. E eu respondi só inicialmente, porque não queria também grande conversa, disse só, dispenso comentários desses. E a pessoa, pronto, começou a mandar vir comigo, a dizer que não era apropriado,
ir para uma sessão de autógrafos vestido daquela maneira. Aí eu disse: não fui a uma sessão de autógrafos, fui passear pela Baixa de Coimbra, estavam 40 graus, por acaso havia livros meus na livraria, ofereci-me para os assinar, tirarmos a fotografia e, portanto, o meu traje não tem nada de inapropriado. Bem, mas entramos ali numa discussão, a pessoa a dizer, a certa altura a pessoa disse, se você tivesse educação, saberia que há maneiras próprias de ir para um evento destes. Ahm, Enfim, eu acabei por responder num tom bastante assertivo e se calhar um pouco desagradável, mas acho que também uma pessoa que não me conhece, não tem intimidade comigo, não é sequer meu amigo, não tem que fazer um comentário daquele. Eu, a certa altura, disse à pessoa: você tem todo o direito de não gostar da maneira como eu estou vestido, mas sendo que não tem sequer amizade comigo, também não tem que fazer comentários desses. Guarde-os para si. E portanto, e digo-te uma coisa: eu, se calhar, se fosse mesmo para uma sessão de autógrafos, provavelmente eu não levava uma manga à cava. Pronto. No entanto, se eu for ter com um escritor uma sessão de autógrafos e ele tiver com uma manga à cava, eu não vou dizer nem pensar absolutamente nada. Eu quero é estar com o autor, quero que ele me assine os livros, conversar com ele. A maneira como ele está vestido é completamente indiferente. Isso não indica absolutamente nada sobre a qualidade dele enquanto autor, não significa sequer que ele esteja a desrespeitar os leitores. Não, as pessoas têm que ir confortáveis. A maneira como estamos vestidos, para mim, é completamente indiferente. Acho que este pensamento é datado, é ridículo, não faz sentido. Sabes, esta coisa de julgarmos as pessoas pela forma como elas estão vestidas não faz sentido nenhum. Ah, Como por exemplo nos velórios e enterros, há pessoas que dizem, ai, eu não sei quantos, viste, não estava de preto. Para que é que interessa? O Eu que acho interessa que, é que tu vás apoiar. felizmente, não vou a muitos. Aliás, se eu for a um de 5 em 5 anos é muito. E cada vez eu, pai, eu não nunca vesti preto para ir a um velório. E eu acho que isso, acho eu, olha, fiz um ronco. Isso cada vez que cai mais em desuso. Mas isso de que tu estavas a dizer, por exemplo, se for uma menina. As meninas, as senhoras podem vestir até com aqueles vestidinhos só de alças muito leves, muito frescos, e não há um reparo sobre isto. Tu estavas mais arejado. Estavas mais arejado Sim, do que o normal. Não é questão das cavas, mas pronto, acho que fizeste muito bem a responder. Mas tens sempre boas respostas e boas abordagens, isso também foi só um caso, não é? sim, foi um caso excepcional e, pelo que percebo, eu acho que esta pessoa nem sequer nunca foi ter comigo a sessões de autógrafos, portanto, Stalker. não passou ao lado do que ela disse, por isso é que eu respondi, mas Sim. honestamente depois passou completamente ao lado. E as pessoas podem achar o que quiserem. Eu vou para a Feira do Livro, tenho ido de calções porque está muito Sim, sim. calor e porque lá está, eu sou uma pessoa descontraída e na apresentação dos livros eu levo um fato, também gosto, mas não acho que tenha que se seguir esse um código de se vais a uma sessão de autógrafos, não podes ir de calções, não podes ir de t-shirt, ou não. Não. Acho que as pessoas têm que ser livres, viver de uma forma descontraída e serem fiéis à sua essência. E a minha essência não é estar sempre de camisa ou de fato. Portanto, é isto. Olha, Lourenço, para terminarmos, eu dei-te um trabalho de casa que era para tu pensares uma coisa que as pessoas assumem sempre sobre ti que não é verdade. Queres partilhar tu? Queres que eu diga? Como é que queres fazer? Partilha tudo, ora, e Partilho eu já eu. comento. Ok, então é assim. Posso corroborar aquilo que tu estás a dizer, porque, como tu sabes, eu vivo numa zona que é muito povoada por betos. E é verdade, não é? Já na minha escola era assim. As pessoas assumem que todos os betos têm dinheiro e que, sendo novos Yeah. ricos ou old money, que todos têm muito dinheiro. E às vezes também todos nós já andámos com betos na escola que eram betos falidos ou ai, como é que se chamava na altura? Os impostores, que eram aquelas pessoas que eram, Ah, entre aspas, normais, que não eram betas, mas que vestiam à beta e queriam ser amigos dos betos. No meu tempo, agora não sei, eram os impostores. ainda há, Quanto a isso. ainda há. Pronto. Não, mas com esse nome, era mesmo tipo wannabes, Sim. eram os impostores. Wannabes. Pronto, e o Lourenço partilhou comigo que realmente é isso, as pessoas pensam, aqui vamos chamar as coisas pelos nomes, não é? O Sim, Lourenço sim. é Beto, tem uma família que eu conheço, tem uma tia, a tia, a mãe dele é que é a E tia Cerulha. Cerulha, que é espetacular, e o pai do Lourenço é um borracho,
porque eu disse à tia, olha, eu não disse tia, mas disse, olha, é o seu marido é um borracho. Pronto, e foi isso que o Lourenço partilhou comigo, que as pessoas por, olham para ele e pensam que eles são todos muito ricos e que o Lourenço principalmente não precisa de vender livros, que vive muito desafogadamente. O Lourenço vai comentar essa presunção. Olha, eu durante muitos anos lutei contra Espera, esta coisa do Betis presunção, e é presunção que se diz, isto que as pessoas presumem. sim, Há uma aqui um português presunção, muito uma bom. Sim, assunção. exatamente. eh, eu era muito revoltado contra a coisa do Betis, dizia, e não, e eu não sou, sabes? E hoje em dia, tipo, chamem-me o que quiserem. Eu não tenho vergonha do sítio onde nasci, nem da minha família, e percebo que há características que podes associar ao estereótipo do Beto, mas há outras que as pessoas associam aos Betos e que eu não tenho, não me identifico e que gosto de falar nisto porque olha, foi o que eu te disse que é, a minha família não é rica, nunca foi. Eu nunca fui uma pessoa mimada daquelas que têm, que sempre tiveram tudo aquilo que queriam. Não foi a minha realidade e não digo isto como queixa, atenção. Sempre fui muito feliz, a minha família é incrível. Felizmente disseram-me que não muitas vezes, fui muitas vezes contrariado e ainda bem. E nunca tive facilitismos, eu nunca tive cunhas, nunca tive favores, nunca tive amigos dos meus pais a arranjarem-me empregos ou benesses ou benefícios. Portanto, tudo aquilo que eu tenho conquistado na minha vida um, foi fruto do meu trabalho, da minha existência, da minha resiliência. E tenho orgulho nisso e acho importante dizer isso porque é isso que cria-se uma ideia. Às vezes tu vês o nome Lourenço Ceruia e para muita gente é tipo, ui, isto deve ser, deve viver num É palácio e deve ser só brazonado. facilidades e pá, zero. Sou uma pessoa normal, simples, como eu te disse, descontra uma pessoa que anda de manga à cava. Acham que se fosse isso tudo que as pessoas pensam que eu andava de manga à cava e calções ou seja, eu digo que considero uma pessoa super descontraída, simples, não tenho luxos na minha vida, nunca tive, nem preciso. Nunca passei dificuldades, mas quando eu digo isto é porque nunca passei fome, nunca me faltou afeto, carinho, amor em casa, porque isso na verdade é que é o essencial, e eu sei que isto é muito clichê, mas é verdade. Sinto-me privilegiado, mas por isso, não por ter tido dinheiro ou isso, porque nunca houve essa abundância. E depois não sou arrogante, porque também acho que há esta coisa que associas aos betos que são arrogantes, que tratam mal as pessoas. Pá, Eu eu não não sou tenho nada nada essa arrogante, eu falo. experiência. Nada. Na vida Pá, toda, eu falo nada. a toda a gente, os sítios onde eu trabalhei, eu falava e falo sempre a toda a gente com beijinhos, aperto de mão. Imagina, para te dar um exemplo, nas escolas onde eu sou professor, chego ao bar e falo às pessoas do bar de beijinhos, do aperto de mão, sei os nomes deles, conheço minimamente as vidas deles, porque aquilo que eu estava a dizer no início, de que eu ouço as pessoas e interesso-me por elas. É verdade. Portanto, não vou dizer os nomes delas, se calhar para não as expor, mas imaginando a dona Ana e a dona Maria lá do bar e pergunto e pelos filhos e pelo marido e como é que elas estão e, portanto, sou próximo das pessoas e não tenho qualquer distanciamento que lá está, que mais uma vez coisas que associam aos betos. E pronto, é isto. Olha, Dizendo isto também, não tenho nada contra os betos, tenho muitos amigos não, betos claro, e, então, portanto, não cada é um é uma como campanha é. contra os betos, mas pronto, é isto. Mas sabes uma coisa boa? Há 2 anos ninguém falava, eu acho que as pessoas tinham pudor em falar na palavra beto e até os próprios betos. Com as redes sociais, com as influencers betas e não sei o quê, não sei o Ah, quê. sim, Eu como sou antiga e adoro rótulos e gosto destas palavras todas que já não se pode dizer, portanto eu acho uma maravilha dizer Beto e os Betos estarem na boa com isso e acho que se as pessoas se sentirem bem, isso é que é importante. Olha, Lourenço, muito obrigada por teres sido novamente o obrigado. primeiro convidado e só quero deixar aqui quer dizer, as pessoas que vão ouvir isto são pessoas que já nos conhecem. Eu gostava que também fossem pessoas novas, que me descobrissem em mim e também a ti. Eu neste podcast eu não vou muito fazer aquelas perguntas, como é que é o teu processo de escrita. Eu nem perguntei ao Lourenço quando é que é o próximo livro, porque ainda saiu este agora. Vamos deixar respirar. E eu gosto também de mostrar um lado mais pessoal da vida deles, sempre que eles permitirem. Claro que cada conversa com cada pessoa vai variar, não é?
da confiança que eu tenho e essas coisas, mas eu espero que vocês gostem e depois que deem o feedback, seja no podcast, seja no YouTube. E obrigada, Lourenço, e vemo-nos Obrigado, Ana. daqui a 2 dias em Portimão. É verdade. Beijinhos. Um Obrigado. beijinho, vá, tchau, tchau, beijinho, beijinho.